Bom dia, pessoal. Tudo bem? A proposta do dia de hoje é falarmos sobre a representação de números racionais na reta numérica. Além disso, fazer alguns exercícios. Bora lá? Bom, qualquer número racional pode ser representado na reta numérica, tá? Independente do seu valor. Para facilitar a representação dos números racionais na sua forma fracionária ou decimal, podemos dividir cada intervalo unitário em quantas partes necessitamos. Eu vou explicar isso agora. Então, por exemplo, eu quero localizar o número 1 meio, tá? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar e vou dividir quando eu falo aqui, ó, intervalo unitário, o intervalo unitário é de 0 até 1, tá? Ou de 0 até -1, ou de -1 até 2. Então, eu vou pegar esse intervalo e vou dividir sempre em duas partes. Quem me orienta aqui é o denominador. Feito isso, eu consigo facilmente representar um meio aqui na reta. Porque ficaria assim, ó, 0, 1 meio, aqui ó, 2 meios, 3 meios para a esquerda. Menos 1 meio, menos 2 meios, menos 3 meios. Observe que menos 2 meios é menos 1. 2 sobre 2 que também é 1, tá? Então, eu estou representando todos os pontos. E ao conseguir dividir cada intervalo desse em duas partes iguais, eu consegui marcar de forma precisa o meu ponto aqui, meu ponto meio, tá? Olha um outro exemplo. Agora eu quero representar o número 4/3. Olha o denominador aqui, é 3. Então, o que eu vou fazer? Cada intervalo entre 0 e 1, 1 e 2, cada intervalo unitário eu vou dividir em três partes. Aqui, ó. Uma, duas, três. Professor, se aqui fosse 4 décimos, eu ia dividir cada parte aqui em 10 partes. Cada intervalo unitário, desculpa, em 10 partes. Ao fazer isso, eu tenho que aqui é 1/3, 2/3, 3/3, 4/3. E aí eu consigo localizar facilmente o 4/3, tá? Observe que aqui a gente está procurando uma localização mais aproximada, mas nem sempre isso é possível. Então vamos pegar aqui, agora eu quero representar o número -4/3. Só que a minha reta numérica, ela está assim, ó. Eu não dividi ela em três partes, cada intervalo unitário, ela está só dividida em duas, ou às vezes até em nenhuma, tá? Então o que eu posso fazer? Eu posso representar esse número fracionário, né, da forma decimal. Então aqui, ó, 4 dividido por 3 dá 1, 1 vezes 3, 3, sobra resto 1. Acrescento um zero e uma vírgula, 10 por 3 dá 3, 3 vezes 3, 9, sobra resto 1. Acrescento um zero, vira 10 por 3 dá 3, vezes 3, 9, resto 1. Ou seja, o que a gente encontrou aqui foi uma dízima periódica. Então eu vou aproximar isso para mais ou menos menos 1,3, tá? Como eu disse, é uma localização aproximada. Então, eu entendo que aqui eu tenho 0, tá? Aqui -1 e -2. Aqui nesse meio termo aqui, ó, eu vou ter o -1,5. Observe que essa reta aqui está dividida em metade, né? Cada parte unitária, em meio e meio. Então, aqui seria -0,5, -1, -1,5. O -1,3, ele vai estar entre o -1 e o -1,5. Aproximadamente, ele tem que estar um pouquinho mais próximo do 1,5 do que 1. Mas observe que agora eu não tenho uma precisão que eu tinha aqui, tá? Eu vou marcar um valor aproximado, uma estimativa, ok? Pode acontecer da gente ter que fazer localizações baseadas na aproximação. Aí, no caso das frações, eu transformo ela em decimal para eu ter uma ideia, digamos, mais clara da localização. A não ser casos mais fáceis, por exemplo, 1 meio, né? Que aí dá para você perceber exatamente a metade. Bom, um próximo exemplo, agora eu vou localizar o número decimal 10,8, tá? Como a reta numérica ela é infinita, podemos representar somente o intervalo que nos interessa. Assim, focaremos no intervalo de 10 a 11. Por que eu escolhi o intervalo de 10 a 11? Porque o número 10,8 está entre 10 e 11. E dividiremos esse intervalo em 10 partes. Então, olha só. Ao invés de eu fazer uma reta começando lá do 0, 1, não. Peguei só o intervalo entre 10 e 11 e dividi em 10 partes. Agora fica fácil a localização de 10,8. Tá? Agora, e se eu quiser localizar o 0,8 de uma forma aproximada? Então, o que eu faço? Eu pego uma reta, que não vai estar dividido no intervalo entre 0 e 1, tá? E aí eu vou fazer a estimativa, eu quero 0,8. 0,8 está entre 0 e 1, então está entre 0 aqui e 1 aqui, tá? Bom, eu sei que aqui é 0,5. Sei que 0,8 está mais próximo do 1 do que do 0,5, tá? Porque ele está a 3 décimos do 0,5 a 2 décimos do 1. Então, coloco mais ou menos aqui, ó.
Pode ser que seja um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para a direita, não importa. Aqui é só uma localização aproximada, tá? Aqui a gente não exige precisão, como foi aqui. Tá? Mas observe que na grande maioria das vezes que a gente vai representar números, a gente vai ter que trabalhar com uma aproximação, porque nem sempre eu vou conseguir pegar a reta, escolher o local que eu quero, o intervalo que eu quero, e ainda dividir ele na quantidade de partes que eu quero. Ok? Bom, então a proposta agora, baseada nesses estudos e nos estudos das aulas anteriores, eu gostaria que vocês fizessem o exercício 12, 14, 15 e 17, que estão compreendidos entre a página 69 e 73. Tá? Após terminar de fazer esse exercício, volte aqui ao vídeo e assista a correção. Bora lá? Considerando que vocês já fizeram isso, já foram lá, fizeram o exercício, agora voltaram para assistir a correção, vamos para a correção, né? Então, meu primeiro valor aqui é 2/5. 2/5 é 0,4. Para quem tem dúvida na divisão, 2 dividido por 5, 2 não dá, acrescenta um 0, 0, aí eu tenho 20 por 5 é 4, 4 vezes 5, 20, sobra resto 0. Então, 0,4. Tá? Observe que agora eu não tenho divisões. Eu posso até imaginar que 0,4 está entre 0 e 1. Tá? Entre 0 e 1. Eu posso estabelecer mais ou menos um meio aqui, ó, no olhômetro, tá, pessoal? E aí, 0,4 ele está um pouquinho antes do meio. Então, meu ponto A está ali, ó. Ok? Bom, agora 5 meios. 5 meios, é muito provável que se vocês falarem que você tem R$5 dividido para 2 pessoas, cada um vai ficar com 2,50. Então, é muito provável que você já saiba resolver essa operação mentalmente. Mais 5 dividido por 2 dá 2, 2 vezes 2, 4, sobra o resto 1, acrescenta um 0 e uma vírgula, 10 por 2 dá 5, 5 vezes 2, 10, resto 0. Então, vai ser 2,5. Então, vai ser exatamente no meio entre 2 e 3, tá? Eu fiz a conta aqui também. Letra C já está na parte decimal, então eu tenho menos 1,7. Está entre menos 1 e menos 2. Se eu imaginar mais ou menos menos 1,5 estaria aqui, então ele tem que estar um pouquinho à esquerda disso, tá? Que foi o que aconteceu aqui na letra C. 7/5. Se eu dividir 7 por 5, eu vou achar 1,4. Mas para quem tem dificuldade de fazer divisão, 7 dividido por 5 dá 1, vezes 5, 5, sobra resto 2. Acrescento 0 e uma vírgula, tá? 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20, resto 0. Então, 1,4. Então, considerando que 1,4 está entre 1 e 2, eu estabeleço mais ou menos um meio aqui, e ele tem que ficar um pouquinho à esquerda disso, tá? Não ficou tão à esquerda assim, não é porque é questão de precisão mesmo. Mas observe que, na hora que eu comparo aqui, ó, vou até estabelecer o meio aqui, só para ficar um pouco mais preciso. É porque a bolinha ela é grande, tá? Mas ele está mais próximo do 1 do que do 2. Então não está totalmente incorreto, não. Para finalizar a letra E, ele vai estar exatamente no meio entre 3 e 4. Tá? Ficou um pouquinho mais para a direita aqui, mas é só uma questão de aproximação. Ok? Então, a proposta do exercício 12 era fazer essas representações. Exercício 13. Identifique entre quais números inteiros localiza-se os números racionais a seguir. Então, olha só. Eu vou utilizar de uma estratégia que não é a única, tá? Para definir entre quais números está cada um desses valores aqui. Então, 5/3. Eu vou dividir 5 por 3. Se eu dividir 5 por 3, isso está dá 1,666, dá uma dízima periódica, tá? Por isso que eu coloquei o símbolo de aproximado. 1,666 está entre 1 e 2. Pessoal, eu posso escrever assim, ó, entre 1 e 2, e posso representar assim, ó. Isso é uma representação mais matemática, digamos assim. Eu estou dizendo que 1 é menor que 5/3, ou seja, 1 é menor que 1,6, isso é verdade, e 1,6 é menor do que 2. Toda vez que eu quiser representar o meio, eu faço assim, ó, as extremidades, né? E coloco menor, menor e o termo que eu quero aqui. Então, por exemplo, o 9. Opa, horrível. O 9. O 9 está entre quais números? Está entre 8 e 10, por exemplo. Tá? Professor, eu fiz diferente, eu fiz mentalmente. Eu pensei assim, 3/3 é menor do que 5/3. Deixa eu só mudar aqui a escrita, porque de vez em quando acontece isso. Então, olha só, 3/3 é menor do que 5/3. E 6/3 é maior do que 5/3. Eu sei isso porque isso que dá 2 e que dá 1. Então, está entre 1 e 2. Eu posso pensar nisso? Pode. Só que talvez mentalmente te dê mais trabalho do que fazer assim. Mas fica a seu critério. Ok?
Então, 38 sobre 4. Eu vou fazer a divisão. Vai dar menos 9,5. Menos 9,5 está entre menos 9 e menos 10. Tá? Aqui a gente coloca um número menor à esquerda, que é o menos 10. Então, menos 10 é menor do que menos 38 quartos, que é menor do que 9. É uma alternativa. Como ele só está perguntando entre quais números, você poderia responder entre menos 10 e menos 9, tá? 11 sobre 2, eu acredito que vocês consigam fazer mentalmente. Se fosse 10, daria 5. 11 vai dar 5,5. Então, 5,5 está entre 5 e 6. Tá? Observe que eu tenho feito mentalmente alguma das contas. Não tem problema nenhum, tá? Aqui já está na sua forma decimal. Então, menos 7,2 está entre menos 7 e menos 8. Que está aqui. Tá? Então, eu posso dizer que está nesse intervalo aqui. Aí você pode até nesse momento se perguntar, professor, mas por que a gente estudou reta numérica antes? Porque se você imaginar na reta numérica a localização do menos 7 e do menos 8, você vai ter a ideia que o menos 7,2 vai estar mais ou menos aqui, tá? Deixa eu só corrigir isso, 7,2. Ok? Vou evitar de escrever onde eu já escrevi, porque o computador está com a memória não tão muito boa. Bom, 5 nonos. Se eu dividir 5 por nono, ó, mentalmente eu sei que 5 é menor que 9. Isso é chamada fração própria, né? O resultado vai dar 0, alguma coisa. Eu nem precisaria saber qual que é o valor dessa daqui, para saber que ele está localizado entre 0 e menos 1. Tá? Mas eu fiz a divisão aqui para vocês, dá aproximadamente menos 0,5, que dá entre menos 1 e 0. Tá? Para finalizar, aqui, ó, 27 quintos. Se fosse 25, seria 5. Então, isso é 5, alguma coisa. Percebam que eu não preciso fazer a divisão para achar a resposta, tá? Eu fiz aqui porque eu acho mais prático para vocês, mas não precisa. Então, isso vai dar menos 5,4. Menos 5,4 está entre menos 6 e menos 5. Tomem muito cuidado na hora de responder essa questão, né? Ou questões semelhantes a essa na parte negativa. Né? Porque o maior módulo ele é menor do que o que tem menor módulo, ou que está mais próximo do zero. Tá? O menos 5 ele é maior do que menos 6. Ok? Vamos para a questão 15. Eu acho que eu não coloquei nessa numeração lá, pessoal. Se eu não tiver colocado, não tem problema não, tá? Vocês incluam essa questão aí também. Compare os números racionais usando os símbolos maior, menor ou igual. Bom, aquelas relações que a gente faz, né? O que a gente fez, isso já foi discutido com vocês, sobre comparações. Todo número positivo é maior que o número negativo. Todo número positivo é maior do que zero. E o zero é sempre maior que o número negativo. Isso vale também para os números racionais. Então, por exemplo, na letra A, eu tenho um número positivo e um número negativo. O número positivo é maior. Então, menos 2/3 é menor que 3/4. Tá? Vai acontecer a mesma coisa aqui. Ó. O número positivo, que é 7/5, é maior do que menos 12/3. Agora, para comparar dois números com o mesmo sinal, tá? Eu vou utilizar a estratégia de igualar os denominadores. Professor, eu transformo em decimal e fica mais fácil para comparar. Ok, pode fazer isso também. Mas eu vou fazer o MMC aqui, ó. De 3 em 9 é 9. Então, aqui é 9, desculpa. Aí eu faço 9 dividido por 3 é 3, vezes 8, 24. O que aconteceu aqui, pessoal? Aconteceu que, ao transformar essas frações em frações equivalentes, com o mesmo denominador, eu percebi que os resultados deram iguais. Então, vou usar o símbolo de igualdade. Tá? Aqui, ó, letra D, o MMC de 5 e 7 é 35. Então, 35 dividido por 5 dá 7, vezes 7, 49. 35 dividido por 7 dá 5, que tem outro erro aqui também. Ctrl C, Ctrl V, ó. Às vezes acontece isso. Então, 35 dividido por 7 dá 5, vezes 8, 40, tá? Bom, entre esses números aqui, quando eu igualo os denominadores, eu posso ignorar eles na comparação, tá? Não vou cortar não, porque senão vai dar a ideia que ele some. Ele não some não, mas é só na comparação. Na verdade, eu vou estar comparando quem? Eu vou estar comparando menos 49 com menos 40. E a gente sabe que ele que tem o menor módulo, ou mais próximo do zero, é o maior deles, certo? Então, menos 49 é menor do que menos 40. Ou menos 7/5 é menor do que menos 8/7. Toda vez que a gente quiser comparar números, a gente pode fazer transformações, porque aqui, a princípio, eu não sei qual deles é maior, tá? Então, eu transformo esses números em frações equivalentes para poder determinar o maior deles. Fica mais fácil assim. Aqui é a mesma coisa. Eu vou tirar o MMC de 10 e 5, que é 10. Deixa eu só apagar aqui, ó. E aí, nesse caso aqui, o que vai acontecer? 10 dividido por 10 é 1, vezes 9, 9. 10 dividido por 5 é 2, vezes 4, 8. Quem deles é maior? O 8. Ou menos 8.
tá? Então, menos 9 décimos é menor que menos 4 quintos. Aqui o MMC de 7 e 3 vai ser 21. Aí eu faço 21 dividido por 7 é 3, vezes 4, 12. 21 dividido por 3 é 7, vezes 5, 35. Observe que eu não estou mexendo com sinais. Sinais eu estou só repetindo, tá? Porque eu estou transformando em frações equivalentes. Ou seja, frações que têm o mesmo valor, tá? Se elas têm o mesmo valor, o sinal tem que ser o mesmo, obviamente. Nesse caso, menos 12 é maior do que menos 35. Tá? Ou seja, menos 4 sétimos é maior do que menos 5 terços. Essa estratégia de igualar denominadores também pode ser usada quando a gente quiser escrever os números em ordem crescente ou decrescente. Tá? Para finalizar essa questão aqui, MMC de 4 e 5 é 20. 20 dividido por 4 é 5, vezes 7 é 35. 20 dividido por 5 é 4, vezes 8 é 32. O 32, menos 32, ele é maior do que menos 35. Então, menos 7 quartos é menor do que menos 8 quintos. Ok? Continuando. Fernanda comprou 2 pizzas do mesmo tamanho. Dividiu a de calabresa em 6 pedaços iguais e a de frango em 8 pedaços iguais. Se ela pegar um pedaço de cada pizza, qual será a maior fatia? Justifique sua resposta. A justificativa, pessoal, pode ser uma justificativa, digamos, numérica, que é o que eu vou fazer, tá? Então, ela tem a pizza em que uma fatia que representa um sexto, que é a fatia de calabresa, e tem a de 1/8, que é a de frango, tá? Bom, eu simplesmente vou querer comparar esses valores, considerando que as duas pizzas têm o mesmo tamanho. Se elas não tivessem o mesmo tamanho, eu não poderia usar essa estratégia, tá? Eu não posso comparar uma fatia de pizza brotinho com uma fatia de pizza gigante. Fazer uma comparação simples, tá? Mas nesse caso, como elas têm o mesmo tamanho, eu posso fazer sim. Ou seja, eu só preciso saber quem é maior, se é um sexto ou um oitavo, tá? Algumas pessoas já aprenderam que quando os denominadores são iguais, por exemplo, 2 terços e 1 terço. Quando os denominadores são iguais, o maior deles é o que tem o maior numerador. Agora, quando os denominadores são iguais, o maior deles é o que tem o maior numerador. Agora, quando os numeradores são iguais, o maior deles é aquele que tem o menor denominador, tá? Porque, digamos, eu estou repartindo a mesma coisa, e aí aqui eu vou partir em partes menores, então cada parte vai ser maior. Mas eu não preciso decorar isso, eu posso simplesmente tirar o mínimo múltiplo comum de 6 e 8, que é 24. 24 por 6 dá 4 vezes 1, 4. 24 por 8 dá 3 vezes 1, 3. Ou seja, o 4 é maior que 3. Então, 4 24 avos é maior do que 3 24 avos. Consequentemente, 1 sexto é maior do que 1 oitavo. E aí a resposta é que o pedaço de calabresa será maior. Ok, pessoal? Bom, espero que tenham conseguido acompanhar a correção, tenham entendido. Estou à disposição para tirar eventuais dúvidas. E no mais, muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus, fiquem bem. Tchau, tchau, até a próxima aula, pessoal.